Desprendimento dos bens terrenos. Lacordaire, Constantina, Argel, 1863. Venho, meus irmãos, meus amigos, trazer meu auxílio para ajudar corajosamente no caminho de melhoria em que entrastes. Somos devedores um dos outros, somente pela união sincera e fraternal entre os desencarnados e os encarnados é que será possível esse melhoramento. O apego aos bens terrenos é um dos maiores obstáculos ao vosso adiantamento moral e espiritual. Pelo desejo de possuí-los, destruís os sentimentos do amor, voltando-o para coisas materiais. Sede sinceros, a riqueza dá uma felicidade pura? Quando vossos cofres estão cheios, não há sempre um vazio no coração? No fundo dessa cesta de flores não há sempre um réptil escondido? Compreendo que um homem que por um trabalho constante e honrado ganhou uma riqueza, experimente uma satisfação muito justa que Deus aprova. Porém, daí a um apego que absorva todos os outros sentimentos e provoque a frieza do coração, a uma distância tão grande quanto da avareza sórdida, ao esbanjamento exagerado, dos vícios contra os quais Deus colocou a caridade, santa e salutar virtude, que ensina ao rico a dar sem orgulho, para que o pobre receba sem humilhação. Quer a riqueza se tenha originado de vossa família, quer a tenhais ganho pelo vosso trabalho, há uma coisa que não deveis vos esquecer nunca. Tudo que vem de Deus retorna a Deus. Nada vos pertence na terra, nem mesmo o vosso corpo. A morte vos liberta dele, como de todos os bens materiais. Sois depositários e não proprietários. Não vos enganeis. Deus vos emprestou, deveis resistir, e ele vos empresta sob a condição de que o supérfluo, pelo menos, reverte em favor daqueles que não têm o necessário. Um dos vossos amigos vos empresta uma soma, por pouco sejais honesto, tereis a preocupação de lhe restituir o empréstimo e lhe ficareis agradecido. Pois bem, essa é a posição de todo homem rico. Deus é o amigo celeste que lhe emprestou a riqueza, pede-lhe apenas o amor e o reconhecimento, mas exige que, por sua vez, o rico dê também aos pobres, que são, tanto quanto ele, seus filhos. O bem que Deus vos confiou desperta em vossos corações uma ardente e desvairada cobiça. Quando vos apegais imoderadamente a uma riqueza tão perecível e passageira quanto vós, já pensastes que chegará o dia em que devereis prestar contas ao Senhor do que ele vos emprestou? Esqueceis que pela riqueza estáis revestidos do caráter sagrado de ministros da caridade na terra, para serdes os seus inteligentes distribuidores? Que sois, portanto, quando usais em vosso próprio proveito o que vos foi confiado, senão depositários infiéis? Que resulta desse esquecimento voluntário de vossos deveres? A morte certa, implacável, rasga o véu sob o qual vos escondieis e vos força a prestar contas, até mesmo ao amigo esquecido que vos favoreceu e que, nesse momento, se apresenta diante de vós com a autoridade de juiz. É em vão que na terra procurais iludir a vós mesmos, colorindo com o nome de virtude o que frequentemente não passa de egoísmo. O que chamais de economia e previdência não passa de ambição e avareza, e de generosidade, o que não passa de esbanjamento em vosso favor. Um pai de família, por exemplo, ao deixar de fazer a caridade, economizará, amontoará ouro sobre ouro, e isso, diz ele, para deixar a seus filhos a maior quantidade de bens possíveis e evitar deixá-los na miséria. Isto é bastante justo e paternal, convenhamos, e não se pode censurá-lo por isso, mas será este o objetivo que o orienta? Não é isso frequentemente uma desculpa para com sua consciência para justificar aos próprios olhos e aos olhos do mundo o apego pessoal aos bens terrenos? Admitindo-se que o amor paternal seja seu único propósito, será motivo para esquecer-se de seus irmãos perante Deus? Se ele mesmo já tem o supérfluo, deixará seus filhos na miséria só porque terão um pouco menos desse supérfluo? Não estará dando-lhes uma lição de egoísmo ao endurecer-lhes os corações? Não será sufocar neles o amor ao próximo?
Pais e mães, cometeis um grande erro se acreditais que, desse modo, aumentais a afeição de vossos filhos por vós, ao ensinar-lhes a ser egoístas para com os outros, ensinais a sê-lo para convosco. Quando o homem trabalhou bastante e com o suor do seu rosto acumulou bens, ouvireis dizer frequentemente que quando o dinheiro é ganho sabemos dar-lhe valor. É a mais pura verdade. Pois bem, que este homem que confessa conhecer todo o valor do dinheiro faça caridade segundo suas possibilidades e terá maior mérito do que aquele que, nascido na fortuna, ignora as rudes fadigas do trabalho. Mas, se esse homem que se recorda de suas lutas, seus esforços, torna-se egoísta e impiedoso para com os pobres, será bem mais culpado do que aquele outro, pois, quanto mais cada um conhece por si mesmo as dores ocultas da miséria, tanto mais deve se empenhar em ajudar aos outros. Infelizmente, o homem de posse sempre carrega consigo um outro sentimento tão forte quanto o apego à riqueza, o orgulho. É comum ver-se o novo rico atormentar o infeliz que implora sua ajuda, com a história de seus trabalhos e suas habilidades, ao invés de ajudá-lo e por fim dizer-lhe, faça como eu fiz. Na sua opinião, a bondade de Deus não influiu em nada na sua riqueza. O mérito cabe somente a ele. Seu orgulho põe-lhe uma venda nos olhos e um tampão nos ouvidos. Apesar de toda a sua inteligência e toda a sua capacidade, não compreende que Deus pode derrubá-lo com uma só palavra. Desperdiçar a riqueza não é o desprendimento dos bens terrenos, é descanso e indiferença. O homem, como depositário desses bens, não tem direito de os esbanjar ou usá-los só em seu proveito. O gasto irresponsável não é generosidade. É, muitas vezes, uma forma de egoísmo. Aquele que esbanja ouro para satisfazer uma fantasia, talvez não dê um centavo para prestar auxílio. O desapego aos bens terrenos consiste em apreciar a riqueza no seu justo valor, saber usufruir dela em benefício de todos e não somente para si, em não sacrificar por sua causa os interesses da vida futura, e se Deus a retirar, perdê-la sem reclamar. Se por infortúnios imprevistos vos tornardes como Jó, dizei como ele, Senhor, vos me destes, vos me tirastes, que seja feita a vossa vontade. Eis o verdadeiro desprendimento. Sede, antes de tudo, submissos. Tende fé naquele que, assim como vos deu e tirou, pode devolver-vos. Resisti com coragem ao abatimento, ao desespero que paralisa vossas forças. Não vos esqueçais nunca de que, quando Deus vos prova por uma aflição, sempre coloca uma consolação ao lado de uma rude prova. Pensai também que há bens infinitamente mais preciosos do que os da terra, e esse pensamento vos ajudará a desapegar destes últimos. Quanto menos valor se dá a uma coisa, menos sensível se fica à sua perda. O homem que se apega aos bens da terra é como uma criança que apenas vê o momento presente, aquele que não é apegado e como um adulto que vê coisas mais importantes, pois compreende essas palavras proféticas do Salvador. Meu reino não é deste mundo. O Senhor não ordena a ninguém desfazer-se do que possua para se reduzir a mendigo voluntário, porque então se tornaria uma carga para a sociedade. Agir desse modo seria compreender mal o desprendimento aos bens terrenos, é um egoísmo de outro modo. Seria fugir à responsabilidade que a riqueza faz pesar sobre aquele que a possui. Deus a dá a quem lhe parece ser bom para administrá-la em benefício de todos. O rico tem, portanto, uma missão que pode tornar-se bela e proveitosa para si mesmo. Rejeitar a riqueza, quando é dada por Deus, é renunciar ao benefício do bem que se pode fazer, administrando-a com sabedoria. Saber passar sem ela quando não a temos, saber empregá-la utilmente quando a recebemos, saber sacrificá-la quando for necessário, é agir de acordo com a vontade do Senhor. Que diga, pois, aquele que recebe o que o mundo chama de uma boa fortuna: meu Deus, vós me enviastes um novo encargo. Dai-me a força para desempenhá-lo conforme vossa santa vontade. Eis, meus amigos, o que vos queria ensinar quanto ao desprendimento dos bens terrenos, possa resumir dizendo: contentai-vos com pouco. Se sois pobres, não invejeis aos ricos, pois a riqueza não é necessária para a felicidade.
Sois ricos, não vos esqueçais de que vossos bens vos foram confiados e que deveis justificar o seu emprego como uma prestação de contas de um empréstimo. Não sejais depositários infiéis, fazendo com que eles sirvam apenas para a satisfação de vosso orgulho e sensualidade. Não vos acrediteis com o direito de dispor para vós unicamente o que recebestes, não como doação, mas somente como um empréstimo. Se não sabeis restituir, não tendes o direito de pedir, e lembrai-vos de que aquele que dá aos pobres salda a dívida que contrai para com Deus. Transmissão da riqueza. São Luís, Paris, 1860. O princípio segundo o qual o homem não passa de um depositário da fortuna que Deus lhe permite gozar durante sua vida, tira-lhe o direito de transmiti-la a seus descendentes? O homem pode perfeitamente transmitir, quando desencarna, os bens de que gozou durante sua vida, pois o efeito desse direito está subordinado sempre à vontade de Deus, que pode, quando quiser, impedir seus descendentes de desfrutar deles. É assim que se vê desmoronarem fortunas que pareciam solidamente estabelecidas. Portanto, o homem é impotente na sua vontade, julgando que pode manter a sua fortuna em sua linha de descendência. Mas isto não lhe tira o direito de transmitir o empréstimo que recebeu, uma vez que Deus o retirará quando achar conveniente. Capítulo 17. Sede perfeitos. Características da perfeição. O homem de bem. Os bons espíritas. Parábola do semeador. Instruções dos espíritos. O dever. A virtude. Os superiores e os inferiores. O homem no mundo. Cuidar do corpo e do espírito. Características da perfeição. Amai aos vossos inimigos, fazei o bem àqueles que vos odeiam, e orai por aqueles que vos perseguem e vos caluniam. Pois, se amais apenas aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Os publicanos também não fazem isso? E se apenas saudardes vossos irmãos, o que fazeis mais que os outros? Os pagãos não fazem o mesmo? Sede, pois, perfeitos, como vosso Pai Celestial é perfeito. Mateus, capítulo 5, versículo 44, 46 a 48. Deus possui a perfeição infinita em todas as coisas. Assim, este ensinamento moral, sede perfeitos como vosso Pai Celestial é perfeito, tomado ao pé da letra, dá a entender a possibilidade de se atingir a perfeição absoluta. Se fosse dado à criatura ser tão perfeita quanto o Criador, ela igualaria, o que é inadmissível. Mas os homens aos quais Jesus se dirigia não teriam compreendido essa questão. Por isso, ela se limitou a apresentar-lhes um modelo e dizer que se esforçassem para atingi-lo. É preciso entender por estas palavras a perfeição relativa que a humanidade é capaz de compreender e que mais a aproxima da divindade. Em que consiste essa perfeição? Jesus o diz: amar aos inimigos, fazer o bem àqueles que nos odeiam, orar por aqueles que nos perseguem. Ele mostra que a essência da perfeição é a caridade em sua mais ampla significação, porque define a prática de todas as outras virtudes. De fato, se observarmos as consequências de todos os vícios e até mesmo dos pequenos defeitos, reconheceremos que não há nenhum que não altere de alguma forma, um pouco mais, um pouco menos, o sentimento da caridade, porque todos têm o seu princípio no egoísmo e no orgulho, que são sua negação. Visto que o que estimula exageradamente o sentimento da personalidade destrói, ou pelo menos enfraquece, os princípios da verdadeira caridade, que são a benevolência, a indulgência, a abnegação e o devotamento. O amor ao próximo, levado até o amar aos inimigos, não podendo se aliar a nenhum defeito,
Contrário à caridade, é por isso mesmo sempre um indício de uma maior ou menor superioridade moral, de onde resulta que o grau de perfeição se dá em razão da extensão desse amor. Eis porque Jesus, após ter dado aos seus discípulos as regras da caridade, no que ela tem de mais sublime, disse: Sede, pois, perfeitos, como vosso Pai Celestial é perfeito. O homem de bem. O verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, de amor e de caridade, na sua maior pureza. Questiona sua consciência sobre seus próprios atos, perguntará se não violou essa lei, se não fez o mal, se fez todo o bem que podia, se negligenciou voluntariamente uma ocasião de ser útil, se ninguém tem queixa dele, enfim, se fez aos outros tudo o que gostaria que lhe fizessem. Tem fé em Deus, na sua bondade, na sua justiça e na sua sabedoria divina. Sabe que nada acontece sem a sua permissão e submete-se, em todas as coisas, à sua vontade. Tem fé no futuro, por isso coloca os bens espirituais acima dos bens temporais. Sabe que todas as alternativas da vida, todas as dores, todas as decepções são provas ou expiações, se as aceita sem lamentações. O homem de bem que tem o sentimento de caridade e de amor ao próximo faz o bem pelo bem. Sem esperar retorno, retribui o mal com bem. Toma a defesa do fraco contra o forte e sempre sacrifica seus interesses à justiça. Encontra a satisfação nos benefícios que distribui, nos serviços que presta, nas alegrias que proporciona aos seus semelhantes, nas lágrimas que seca, nas consolações que leva aos aflitos. Seu primeiro impulso é o de pensar nos outros antes de si, acudir aos interesses dos outros antes de procurar os seus. O egoísta, ao contrário, calcula os ganhos e as perdas de toda ação generosa. É bom, humano e benevolente para com todos, sem distinção de raças nem de crenças, pois vê irmãos em todos os homens. Respeita nos outros todas as convicções sinceras e não amaldiçoa quem não pensa como ele. Em todos os momentos, a caridade é o seu guia, tendo como certo que aquele que prejudica os outros com palavras maldosas, que agride os sentimentos de alguém com seu orgulho e seu desdém, que não recua perante a ideia de causar um sofrimento, uma contrariedade, ainda que ligeira, quando poderia evitá-la, falta ao dever do amor ao próximo e não merece a clemência do Senhor. Não tem nem ódio, nem rancor, nem desejos de vingança, a exemplo de Jesus, perdoa e esquece as ofensas e apenas se recorda dos benefícios, pois sabe que será perdoado conforme perdoou. É indulgente para com as fraquezas dos outros, porque sabe que ele mesmo precisa de indulgência e se recorda das palavras do Cristo, que aquele que estiver sem pecado, que lhe atire a primeira pedra. Não se satisfaz em procurar defeitos nos outros, nem colocá-los em evidência. Se a necessidade o obriga a fazer isso, procura sempre o bem que possa atenuar o mal. Estuda suas próprias imperfeições e trabalha sem cessar para combatê-las. Emprega todos os seus esforços para poder dizer no dia seguinte que há nele algo de melhor do que no dia anterior. Não se exalta a si mesmo nem seus talentos à custa de outrem, ao contrário, aproveita todas as ocasiões para ressaltar as qualidades dos outros. Não se envaidece de sua riqueza nem de suas vantagens pessoais, pois sabe que tudo que lhe foi dado pode ser retirado. Usa, sem exagero, dos bens que lhe são concedidos, pois sabe que se trata de um depósito do qual deverá prestar contas, e que o emprego, que resultaria mais prejudicial para si mesmo, seria o de fazê-lo servir à satisfação de suas paixões. Se na ordem social alguns homens estão sob o seu mando, dependem dele, trata-os com bondade e benevolência, pois são seus semelhantes perante Deus. Usa da sua autoridade para erguer-lhes o moral e não para esmagá-los com seu orgulho. Evita tudo o que poderia dificultar-lhes a posição subalterna. O subordinado, por sua vez, compreende os deveres de sua posição e se empenha em cumpri-los conscientemente. Finalmente, o homem de bem respeita todos os direitos que as leis da natureza dão aos seus semelhantes, como gosta que os seus sejam respeitados.
Esta não é a relação completa de todas as qualidades que distinguem o homem de bem, mas quem quer que se esforce para possuí-las está no caminho que conduz a todas as outras. Os bons espíritas. O espiritismo bem compreendido e bem sentido leva o homem naturalmente às qualidades mencionadas, que caracterizam o verdadeiro espírita, o verdadeiro cristão, pois um e o outro são a mesma coisa. O espiritismo não estabelece nenhuma nova ordem moral, mas facilita aos homens a compreensão e a prática da moral do Cristo, dando a fé inabalável esclarecida àqueles que duvidam ou vacilam. Muitos daqueles que acreditam nos fatos das manifestações espíritas não compreendem nem suas consequências, nem seu alcance moral, ou, se os compreendem, não os aplicam a si mesmos. Por que isso acontece? Será a falta de clareza da doutrina? Não. A doutrina espírita não contém nem alegorias, nem figuras que possam dar lugar às falsas interpretações. A clareza é sua própria essência, e é de onde vem a sua força, pois vai diretamente à inteligência. Ela não tem nada de misteriosa, e seus seguidores não estão de posse de nenhum segredo oculto ao povo. É preciso, então, para compreendê-la, uma inteligência fora do comum? Não. Há homens de uma reconhecida capacidade que não a compreendem, enquanto inteligência simples, até mesmo jovens mal saídos da adolescência, aprendem-na com uma admirável exatidão, nos seus mais delicados detalhes. Isso acontece porque a parte, por assim dizer, material da ciência não requer mais do que os olhos para ser observada. Enquanto a parte essencial do espiritismo exige um certo grau de sensibilidade, que independe da idade ou do grau de instrução da criatura, ao qual podemos chamar de maturidade do. Essa maturidade lhe é própria porque, de certa forma, corresponde ao grau de desenvolvimento que o espiritismo encarnado já possui. Os laços da matéria, em alguns, estão ainda muito fortes para permitir ao espírito libertar-se das coisas da terra. O nevoeiro que o envolve impede-lhe a visão do infinito. Eis porque ele não rompe facilmente nem com seus gostos, nem com seus hábitos, não percebendo que possa haver qualquer coisa de melhor do que aquilo que possui. A crença nos espíritos é, para eles, um simples fato, que modifica muito pouco ou quase nada suas tendências instintivas. Numa palavra, vem apenas um raio de luz, insuficiente para orientá-los e lhes dar uma vontade determinada, capaz de vencer suas tendências. Eles prendem-se mais aos fenômenos do que à moral, que lhes parece banal e monótona. Pedem aos espíritos para ter acesso de imediato aos novos mistérios, sem perguntar a si mesmos se são dignos para penetrar nas vontades e mistérios do Criador. São espíritas imperfeitos, alguns deles estacionam num caminho ou se distanciam de seus irmãos em crença, pois recuam diante da obrigação de se reformarem, ou então reservam suas simpatias para aqueles que compartilham das suas fraquezas e prevenções. Entretanto, a aceitação dos princípios da doutrina espírita é um primeiro passo que lhes permitirá um segundo mais fácil numa outra existência. Aquele que pode, com razão, ser qualificado como verdadeiro e sincero espírita está num grau superior de adiantamento moral. O espírito, já dominado mais completamente a matéria, dá-lhe uma percepção mais clara do futuro. Os princípios da doutrina espírita fazem nele vibrar os sentimentos que permanecem adormecidos nos outros. Em uma palavra, foi tocado no coração e a sua fé é inabalável. Um é como o músico que se comove com os acordes enquanto o outro ouve apenas sons. Reconhece-se o verdadeiro espírita por sua transformação moral e pelos esforços que faz para dominar suas más tendências. Enquanto um se satisfaz em um horizonte limitado, o outro, que compreende um pouco mais, esforça-se para se libertar dele e sempre o consegue, quando tem uma vontade firme. Parábola do semeador. Nesse mesmo dia, Jesus, ao sair de casa, sentou-se à beira do mar. Reuniu-se ao seu redor uma grande multidão de pessoas. Foi por isso que subiu numa barca e todo o povo ficou em pé na margem. E ele lhes disse, então, muitas coisas em parábolas.
Saiu aquele que semeia semear, e enquanto semeava, caiu ao longo do caminho um pouco de semente, e os pássaros do céu vieram e comeram-na. Uma outra quantidade caiu nas pedras, onde não havia muita terra, e logo germinou, pois a terra onde estava não era muito profunda. Mas queimou-se com o sol, pois tinha acabado de nascer. Como não tinha raízes, secou. Outra igualmente caiu nos espinhos, e os espinhos cresceram e afogaram-na. Uma outra, enfim, caiu na boa terra que dava frutos, havendo grãos que rendiam 100 por 1, outros 60 e outros 30. Que ouça aquele que tem ouvidos para ouvir. Mateus, capítulo 13, versículo 1 a 9. Escutai, pois, vós outros, a parábola do semeador. Todo aquele que ouve a palavra do reino e não presta a menor atenção, surge o espírito mau e arrebata o que se havia semeado em seu coração. Este é aquele que recebeu a semente ao longo da estrada. Aquele que recebeu a semente junto às pedras é o que ouve a palavra e que a recebe na mesma hora com alegria, mas não tem raízes em si, e isso dura pouco tempo. E quando lhe sobrevêm tribulações e perseguições por causa da palavra, logo se escandaliza. Aquele que recebeu a semente entre os espinhos é o que ouve a palavra. Mas, em seguida, as solicitudes deste século e a ilusão das riquezas sufocam nele essa palavra e a tornam infrutífera. Mas aquele que recebeu a semente em uma boa terra é aquele que ouve a palavra, que lhe dá atenção e ela é frutífica, e rende 100 ou 60 ou 30 por 1. Mateus, capítulo 13, versículo 18 a 23. A parábola do semeador representa perfeitamente as várias faces que existem na maneira de se pôr em prática os ensinamentos do Evangelho. Quantas pessoas há, de fato, para as quais os ensinamentos não passam de letra morta, e semelhantes a sementes caídas sobre as pedras, nada produzem, nada frutificam. A parábola encontra aplicação igualmente justa nas diferentes categorias de espíritas. Não é o símbolo daqueles que apenas se apegam aos fenômenos materiais e deles não tiram nenhuma consequência? Que apenas os veem como objeto de curiosidade? Não simboliza os que procuram um lado brilhante nas comunicações dos espíritos, interessando-se somente enquanto lhes satisfazem a imaginação, mas que, após ouvi-las, continuam frios, indiferentes como antes? Daqueles que acham os conselhos muito bons e os admiram aplicados a outrem e não a si mesmos? E, finalmente, daqueles para que os ensinamentos são como a semente que caiu em terra boa e produz frutos? Instruções dos Espíritos. O dever. Lázaro, Paris, 1863. O dever é a obrigação moral, primeiro para consigo mesmo e, em seguida, para com os outros. O dever é a lei da vida, encontra-se desde os menores detalhes, assim como nos mais elevados atos. Refiro-me apenas ao dever moral e não ao dever que as profissões impõem. Na ordem dos sentimentos, o dever é muito difícil de ser cumprido, pois se encontra em antagonismo com as seduções do interesse e do coração. Suas vitórias não têm testemunhos e suas derrotas não estão sujeitas à repressão. O dever íntimo do homem é governado pelo seu livre-arbítrio. Este aguilhão da consciência, guardião da integridade interior, o adverte e o sustenta, mas permanece muitas vezes impotente perante os enganos da paixão. O dever do coração fielmente observado eleva o homem, mas como este dever pode ser determinado? Onde ele começa? Onde termina? O dever começa precisamente no ponto onde ameaçais a felicidade ou a tranquilidade de vosso próximo, e termina no limite em que não desejaríeis vê-lo transposto em relação a vós mesmos. Deus criou todos os homens iguais perante a dor. Pequenos ou grandes, incultos ou esclarecidos, sofrem todos pelas mesmas causas, a fim de que cada um avalie com sensatez o mal que pôde fazer. O critério para o bem, infinitamente mais variado em suas expressões, não é o mesmo. A igualdade perante a dor é uma sublime providência de Deus, que quer que seus filhos, instruídos pela experiência comum, não cometam mal, alegando a ignorância de seus efeitos.
O dever reflete na prática todas as virtudes morais. É uma fortaleza da alma que enfrenta as angústias da luta. É severo e dócil, pronto para dobrar-se às diversas complicações, mas permanece inflexível perante suas tentações. O homem que cumpre seu dever ama mais a Deus do que as criaturas, e as criaturas mais do que a si mesmo. É ao mesmo tempo juiz e escravo em sua própria causa. O dever é o mais belo laurel da razão. Provém dela como um filho nasce de sua mãe. O homem deve amar o dever, não porque o preserve dos males da vida, aos quais a humanidade não pode subtrair-se, mas sim por dar à alma o vigor necessário ao seu desenvolvimento. O dever cresce e se irradia, sob forma mais elevada, em cada uma das etapas superiores da humanidade. A obrigação moral da criatura para com Deus nunca cessa. Ela deve refletir as virtudes do Eterno, que não aceita um esboço imperfeito, pois quer que a beleza de sua obra resplandeça perante ele. A virtude. François Nicolas Madeleine Cardeal Morlot, Paris, 1863. A virtude, no seu mais alto grau, é o conjunto de todas as qualidades essenciais que constituem o homem de bem. Ser bom, caridoso, laborioso, sóbrio, modesto, são qualidades do homem virtuoso. Infelizmente, são acompanhadas quase sempre de pequenas falhas morais que as desmerecem e as enfraquecem. Aquele que faz alarde de sua virtude não é virtuoso, pois lhe falta a principal qualidade, a modéstia. E tem o vício mais oposto, o orgulho. A virtude realmente digna desse nome não gosta de se exibir, ela é sentida, mas se esconde no anonimato e foge da admiração das multidões. São Vicente de Paulo era virtuoso, o digno cura de Ars era virtuoso, e muitos outros não muito conhecidos do mundo, mas conhecidos de Deus. Todos esses homens de bem ignoravam que eram virtuosos, deixavam-se ir pela corrente de suas santas inspirações e praticavam bem com total desinteresse e completo esquecimento de si mesmos. A virtude, assim compreendida e praticada, é que eu vos convido, meus filhos, a essa virtude verdadeiramente cristã e verdadeiramente espírita, que eu vos convido a consagrar-vos. Afastai de vossos corações o sentimento do orgulho, da vaidade, do amor próprio, que sempre desvalorizam as mais belas qualidades. Não imiteis o homem que se coloca como um modelo e se gaba de suas próprias qualidades para todos os ouvidos tolerantes. Essa virtude com ostentação esconde, muitas vezes, uma multidão de pequenas mesquinharias e odiosas fraquezas. Em princípio, o homem que exalta a si mesmo, que ergue uma estátua à sua própria virtude, aniquila por essa única razão todo o mérito efetivo que possa ter. Mas o que direi daquele que dá valor em parecer aquilo que não é? Compreendo muito bem que o homem que faz o bem sinta no fundo do coração uma satisfação íntima, mas, uma vez que essa satisfação se exteriorize para provocar elogios, degenera em amor próprio. Vós todos a quem a fé espírita reanimou com seus raios e que sabeis o quanto o homem está longe da perfeição, não façais nunca uma tolice dessas. A virtude é uma graça que eu desejo a todos os espíritos sinceros, mas advirto, mais vale poucas virtudes como modéstia do que muitas com orgulho. Foi pelo orgulho que as humanidades se perderam sucessivamente, e será pela humildade que deverão um dia redimir-se. Os superiores e os inferiores. François Nicolas Madeleine Cardeal Morlot, Paris, 1863. A autoridade, assim como a riqueza, é uma delegação da qual terá que prestar contas aquele que dela estiver investido. Não acrediteis que ela seja dada para satisfazer o vão prazer de mandar, nem tampouco, conforme acredita falsamente a maior parte dos poderosos da terra, como um direito ou uma propriedade. Deus tem-lhes provado constantemente que não é nem uma coisa nem outra, pois as retira deles quando quer. Se fosse um privilégio ligado à pessoa, seria intransferível. Ninguém pode dizer que uma coisa lhe pertence quando ela pode lhe ser tirada sem o seu consentimento. Deus concede a autoridade a título de missão ou de prova, quando quer, e a retira do mesmo modo.
Todo aquele que é depositário da autoridade, seja qual for em grau de importância, desde um senhor para com seu servidor até o soberano para com seu povo, não deve esquecer-se de que é um encarregado de almas e responderá pela boa ou a má orientação que der a seus subordinados. Vai arcar com as culpas das faltas que estes poderão cometer, dos vícios aos quais serão arrastados em consequência dessa orientação ou dos maus exemplos recebidos, mas, também, colherá os frutos do seu esforço por conduzi-los ao bem. Todo homem tem, na terra, uma missão pequena ou grande, seja qual for, sempre lhe é dada para o bem. Desviá-la do seu verdadeiro sentido é fracassar no seu cumprimento. Se Deus pergunta ao rico, que fizeste da riqueza que deveria ser nas tuas mãos uma fonte espalhando fecundidade ao seu redor? Também perguntará aquele que dispõe de alguma autoridade, que uso fizeste dessa autoridade? Que mal impediste? Que progresso promoveste? Se te dei subordinados, não foi para fazer deles escravos de tua vontade, nem instrumentos dóceis dos teus caprichos ou de tua ambição. Te fiz forte e te confiei os fracos para que, amparando-os, os ajudasses a subir até mim. Aquele que, investido de autoridade, segue as palavras do Cristo, não despreza nenhum dos que estão abaixo dele, porque sabe que as diferenças sociais não existem perante Deus. O Espiritismo lhe ensina que, se hoje eles lhe obedecem, já puderam tê-lo comandado ou poderão vir a comandá-lo mais tarde, e então será tratado como os tratou. Se o superior tem deveres a cumprir, o subordinado também os tem por sua vez e não menos sagrados. Se este último é espírita, sua consciência lhe dirá, melhor ainda, que não está dispensado de os cumprir, mesmo que seu chefe não cumpra os que lhe competem, pois sabe que não se deve pagar o mal com o mal e que as faltas de um não justificam as faltas de outros. Se sofre na sua condição de subalterno, sabe que é merecido, porque ele mesmo pode já ter também abusado da autoridade que tinha, e agora deve sentir, por sua vez, os inconvenientes daquilo que fez os outros sofrerem. Se é obrigado a suportar essa situação, na falta de encontrar outra melhor, o Espiritismo lhe ensina a resignar-se a isso, como uma prova para a sua humildade necessária a seu adiantamento. Sua crença o guia na sua conduta, ele age como gostaria que seus subordinados agissem para com ele se fosse o chefe. Por isso mesmo, é mais cuidadoso no cumprimento de suas obrigações, pois compreende que toda negligência no trabalho que lhe é confiado é um prejuízo para aquele que o remunera, a quem deve seu tempo e seus esforços. Em resumo, é guiado pelo sentimento do dever, que lhe advém de sua fé, e a certeza de que todo desvio do caminho correto é uma dívida que deverá pagar cedo ou tarde. O homem no mundo. Um espírito protetor. Bordeaux, 1863. Um sentimento de piedade deve sempre orientar o coração daqueles que se reúnem sob os olhos do Senhor e imploram a assistência dos bons espíritos. Purificai vossos corações, não vos deixeis perturbar por nenhum pensamento fútil ou de prazeres materiais. Elevai vosso espírito em direção àqueles que vos chamais, a fim de que, encontrando em vós as necessárias condições, possam lançar em quantidade a semente que deve germinar em vossos corações, e nele produzir os frutos da caridade e da justiça. Não acrediteis, contudo, que, incentivando vossa dedicação à prece e à evocação mental, desejamos vos levar a viver uma vida mística, que vos coloque fora das leis da sociedade onde estáis obrigados a viver. Não, vivei com os homens de vossa época como devem viver os homens. Mas, se renunciardes às necessidades ou mesmo às banalidades do dia a dia, fazei-o com um sentimento de pureza que possa santificá-las. Se sois obrigados a estar em contato com homens cujos espíritos são de natureza diferente da vossa e de caracteres opostos, não deveis afrontá-los, não os contrarieis. Sede alegres, felizes, mas com a alegria que provém da consciência limpa, da felicidade de um herdeiro do céu que conta os dias que aproximam de sua herança.
A virtude não consiste em assumir um aspecto severo e sombrio, em rejeitar os prazeres que a vossa condição humana permite. Basta reger todos os vossos atos pela lei do Criador que vos deu a vida. Quando se começa ou termina uma obra, deveis elevar o pensamento a ele e pedir-lhe, no impulso da alma, a proteção para nela ter o êxito ou a sua bênção para a obra acabada. O que quer que façais, ligai vosso pensamento à fonte suprema de todas as coisas, e não façais nada sem que a lembrança de Deus purifique e santifique vossos atos. A perfeição encontra-se inteiramente, como disse o Cristo, na prática da caridade sem limites. Porém, os deveres da caridade se estendem a todas as posições sociais, desde a mais elevada à mais simples. O homem, se vivesse só, não teria como exercitar a caridade, e somente no contato com seus semelhantes, nas lutas mais difíceis, é que ela encontra a ocasião de exercê-la. Aquele que se isola priva-se voluntariamente do mais poderoso meio de aperfeiçoar-se, e pensando apenas nele, sua vida é de um egoísta. Não imagineis que para viver em comunicação constante conosco, para viver sob a observação do Senhor, seja preciso entregar-se ao martírio e cobrir-se de cinzas. Não, mais uma vez não. Sede felizes de acordo com as necessidades humanas, mas que na vossa felicidade nunca entre um pensamento ou um ato que possa ofender a Deus, ou entristecer a face daqueles que vos amam e vos dirigem. Deus é amor e abençoa aqueles que amam com pureza. Cuidar do corpo e do espírito. Georges, Espírito Protetor, Paris, 1863. Será que a perfeição moral consiste na martirização do corpo? Para resolver essa questão, apoio-me nos princípios elementares e começo por desmontar a necessidade de cuidar do corpo, que, conforme esteja sadio ou doente, influi de uma maneira muito importante sobre a alma, que é considerada prisioneira da carne. Para que ela vibre, se movimente e até mesmo conceba as ilusões de liberdade, o corpo deve estar são, disposto e vigoroso. Estabeleçamos uma situação. Eis que ambos se encontram em perfeito estado. O que devem fazer para manter o equilíbrio entre aptidões de suas necessidades tão diferentes? Dessa confrontação torna-se inevitável buscar seu ajuste equilibrado entre ambos, sendo que o segredo está em achar esse equilíbrio. Aqui, dois sistemas se defrontam. Os dos ascetas, que querem aniquilar o corpo, e dos materialistas, que negam a alma. Dois sistemas igualmente constrangedores, tão insensatos, tanto um quanto o outro. Ao lado destas grandes correntes de pensamento, há um grande número de indiferentes, que sem convicção e sem afeições, amam com frieza e não sabem se divertir. Onde, pois, está a sabedoria? E a ciência de viver? Em nenhum lugar. Este problema ficaria inteiramente sem ser resolvido se o Espiritismo não viesse em ajuda dos pesquisadores, demonstrando-lhes as relações que existem entre o corpo e a alma, comprovando que são necessários um ao outro e é preciso cuidar de ambos. Amai, pois, vossa alma, mas cuidai também do corpo, instrumento da alma. Desconhecer as necessidades que a própria natureza indica é desconhecer a lei de Deus. Não castigueis vosso corpo pelas faltas que o vosso livre-arbítrio o induziu a cometer, e das quais é tão responsável quanto um cavalo mal guiado o é pelos acidentes que causa. Sereis, por acaso, mais perfeitos se ao martirizar o vosso corpo, continuardes egoístas, orgulhosos e sem caridade para com vosso próximo? Não, a perfeição não está nisso. Ela se encontra nas reformas a que submeterdes o vosso espírito. Dobrai-o, subjugai-o, humilhai-o, dominai-o. Este é o meio de torná-lo dócil à vontade de Deus e o único que conduz à perfeição. Capítulo 18. Muitos os chamados e poucos escolhidos. Parábola da festa de núpcias. A porta estreita. Nem todos que dizem, Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. A quem muito foi dado, muito será pedido.
Instruções dos Espíritos. Será dado àquele que tem. Reconhece-se o cristão por suas obras. Parábola da festa de núpcias. Jesus, falando ainda em parábolas, lhes disse: O reino dos céus é semelhante a um rei, que, querendo fazer as bodas de seu filho, enviou seus servidores para chamar às bodas aqueles que foram convidados, mas eles se recusaram a ir. Ele ainda enviou outros servidores com ordem de dizer de sua parte aos convidados: Preparei meu banquete, matei meus bois e tudo que tinha engordado, tudo está pronto, vinde às bodas. Mas eles, desprezando o convite, se foram, um à casa de campo e outro para seu negócio. Os outros lançaram mão de seus servidores e os mataram, após lhes terem feitos vários ultrajes. O rei, tendo ouvido isto, irou-se e, tendo enviado seus soldados, exterminou esses homicidas e queimou a cidade deles. Então disse a seus servidores: A festa de bodas está pronta, mas os que foram convidados não foram dignos. Ide, pois, a encruzilhadas, e chamai às núpcias todos que encontrardes. Seus servidores foram então para as ruas e chamaram todos aqueles que encontraram, bons e maus, e a sala de bodas ficou repleta de pessoas que sentaram à mesa. Entrou o rei em seguida para ver aqueles que estavam à mesa, e tendo percebido um homem que não estava vestido com a roupa nupcial, lhe disse: Meu amigo, como entraste aqui sem ter a roupa nupcial? E esse homem ficou mudo. Então o rei disse às pessoas: Atai-lhe as mãos e os pés, e lança-os nas trevas exteriores. Lá haverá prantos e ranger de dentes, pois muitos são os chamados, e poucos os escolhidos. Mateus, capítulo 22, versículo 1 a 14. O incrédulo ri desta parábola, que lhe parece de uma ingenuidade pueril, pois não compreende que possa haver tanta dificuldade para ir a uma festa, e ainda mais quando os convidados chegam ao ponto de massacrar os enviados do dono da casa. As parábolas, diz o incrédulo, são, sem dúvida, alegorias, mas é preciso que elas não saiam do limite do aceitável. O mesmo se pode dizer de todas as alegorias, das fábulas mais engenhosas, se não tirarmos do seu enredo sentido oculto. Jesus compunha as suas com os fatos usuais e vulgares da vida, e as adaptava aos costumes e ao caráter do povo a quem falava. A maioria delas tinha como objetivo fazer o povo compreender a ideia da vida espiritual. O significado só é incompreensível quando aqueles que as interpretam não as observam desse ponto de vista. Nesta parábola, Jesus compara o reino dos céus, onde tudo é alegria e felicidade, a uma festa de núpcias. Em relação aos primeiros convidados, refere-se aos hebreus, que foram os primeiros chamados por Deus para o conhecimento de sua lei. Os enviados do rei são os profetas, que convidaram os judeus a seguir o caminho da verdadeira felicidade, mas suas palavras eram pouco escutadas. Suas advertências eram desprezadas e muitos foram mesmo massacrados como servidores da parábola. Os convidados que se desculpam por terem de ir cuidar dos campos e de seu negócio representam as pessoas que, absorvidas pelas coisas do mundo, são indiferentes em relação às coisas celestes. Era uma crença para os judeus de então, de que sua nação deveria ter o domínio sobre todas as outras. Deus não tinha, de fato, prometido a Abraão que seus descendentes cobririam toda a terra, mas, como sempre, desprezando a substância, tomaram o ensinamento divino pelo lado dos seus interesses e acreditavam realmente no domínio da sua nação no plano material sobre as outras. Antes da vinda do Cristo, com exceção dos hebreus, todos os povos eram idólatras e politeístas. Se alguns homens mais instruídos haviam atingido a ideia de unidade divina, esta ideia permaneceu no estado de opinião pessoal, pois em nenhuma parte foi aceita como verdade fundamental, a não ser por alguns iniciados que ocultavam seus conhecimentos sob o véu do mistério, impenetrável à compreensão do povo. Os hebreus foram os primeiros que praticaram publicamente o monoteísmo. Foi a eles que Deus transmitiu sua lei, inicialmente por Moisés, depois por Jesus.
E foi desse pequeno foco que partiu a luz, que deveria expandir-se pelo mundo inteiro, triunfar sobre o paganismo e dar a Abraão uma posteridade espiritual tão numerosa quanto as estrelas do firmamento. Mas os judeus, embora rejeitassem completamente a idolatria, haviam negligenciado a lei moral, para se dedicar à prática mais fácil do culto exterior. O mal atingiria o seu ponto mais extremo. A nação dominada pelos romanos estava desfigurada pelas lutas políticas, dividida pelas seitas. A incredulidade havia penetrado até mesmo no templo. Foi então que apareceu Jesus, enviado para chamá-los à observância da lei e abrir-lhes os novos horizontes da vida futura. Sendo os primeiros a serem convidados para o grande banquete da fé universal, rejeitaram a palavra do celeste Messias e sacrificaram-no. Foi assim que perderam o fruto que deveriam ter colhido de sua própria iniciativa. Seria injusto, entretanto, acusar todo o povo por esse estado de coisas. A responsabilidade coube principalmente aos fariseus e aos saduceus, que tinham arruinado a nação por orgulho e fanatismo de uns e pela incredulidade de outros. É a eles que Jesus compara os convidados que se recusam a comparecer à festa das núpcias. Depois acrescenta, o rei, vendo isto, convidou todos aqueles que se encontravam nas encruzilhadas, bons e maus. Queria dizer com isso que a palavra iria ser pregada a todos os outros povos, pagãos e idólatras, e que estes, aceitando-a, seriam admitidos na festa no lugar dos primeiros convidados. Mas não basta ser convidado. Não basta dizer-se cristão, nem sentar-se à mesa para fazer parte do banquete celestial. É preciso, antes de mais nada, e como condição primeira, estar vestido com a roupa nupcial, ou seja, ter a pureza de coração e praticar a lei conforme o Espírito. Acontece que essa lei está totalmente contida nessas palavras. Fora da caridade não há salvação. Mas, entre todos os que ouvem a palavra divina, poucos são os que aguardam, colocando-a em prática, e poucos se tornam dignos de entrar no reino dos céus. Foi por isso que Jesus disse, muitos são chamados e poucos escolhidos. A porta estreita. Entrai pela porta estreita, pois a porta da perdição é larga, e o caminho que ela conduz é espaçoso, e há muitos que por ela entram. Como a porta da vida é pequena, como o caminho que ela conduz é estreito, e como há poucos que a encontram. Mateus, capítulo 7, versículos 13 e 14. Alguém da multidão lhe perguntou, Senhor, são poucos os que se salvam? Ele respondeu, fazei esforços para entrardes pela porta estreita, pois vos asseguro que muitos procurarão por ela entrar e não poderão. E quando o pai de família tiver entrado e tiver fechado a porta, e que estando do lado de fora, começardes a bater a porta dizendo, Senhor, abre-nos, ele vos responderá, eu não sei de onde sois. Então, recomeçareis a dizer, comemos e bebemos em vossa presença, e ensinastes em nossas praças públicas. E ele vos responderá, não sei de onde sois. Afastai-vos de mim, vós todos que cometeis iniquidades. E então haverá choros e ranger de dentes quando virdes que Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas estarão no reino de Deus, e que vós outros ficareis excluídos. Virão do Oriente, do Ocidente, do Setentrião e do meio-dia muitos que terão lugar na festa do reino de Deus. Então aqueles que forem os últimos serão os primeiros, e os que forem os primeiros serão os últimos. Lucas, capítulo 13, versículo 23 a 30. Larga é a porta da perdição, porque as más paixões são numerosas, e o caminho do mal é frequentado pela maioria. A da salvação é estreita, pois o homem que quer transpô-la deve fazer grandes esforços para vencer suas más tendências, e poucos se submetem a isso. É o complemento do ensinamento moral. Muitos são chamados e poucos escolhidos.